Para começar a nossa série, eu vou explicar para você o que é a birra e como ela acontece. Eu sei que você está cansada de ficar assistindo vídeos de teoria sobre o que é a birra com o olhar e aspecto do desenvolvimento infantil. Mas eu peço que você confie em mim e não pule esse vídeo. Porque as informações que eu vou trazer aqui, elas são muito casadinhas com as ferramentas que você vai ouvir nos próximos vídeos. Os próximos vídeos é todos de ferramenta, é toda a parte prática que eu sei que é isso que você quer. Você quer saber o que fazer, o como fazer, o que falar, o que não falar. Eu vou trazer para você vários diálogos, então calma, nós vamos chegar lá. Para que toda essa parte prática funcione, eu preciso que você tenha em mente esses conceitos que eu vou trazer. A minha metodologia de explicação, eu utilizo muitas metáforas que fazem muito sucesso com as famílias que eu atendo. E é justamente no momento em que você vai utilizar uma ferramenta que eu indicar, você vai se lembrar: ah, foi por isso que a Lid deu aquele exemplo, porque a coisa vai fazer sentido, você vai remontando. E é quando a nossa mente faz e dá sentido às coisas, dá a devida importância a elas, é que de verdade nós conseguimos mudar um comportamento. A base do que eu vou te trazer hoje nesse vídeo, ele é justamente para a mudança de postura sua, para que você alinhe a sua mudança de postura e com isso você colha os resultados que você quer, que é a mudança comportamental do seu filho. Há um lembrete para te acalmar. Pode ser que esse seja o único vídeo um pouquinho mais extenso. Os próximos, eles são mais curtos, porque eu vou trazer para você todas as práticas, tá bom? Nós vamos abordar aqui dois pontos. Primeiro, o que é a birra e depois, como ela acontece no cérebro do seu filho. Eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. A birra ou qualquer comportamento repetitivo inadequado da criança é uma má administração do cérebro. É um sistema dando pane quanto àquilo que ele percebe. Percebe como? Através dos sentidos. Todo o nosso cérebro, ele funciona desta forma. Ele reage a tudo o que acontece através dos sentidos da visão, da audição e do tato. Vamos a alguns exemplos. O cérebro do seu filho percebe através dos sentidos da visão a sua expressão facial de raiva, de desapontamento. O cérebro do seu filho percebe através dos sentidos da audição o seu tom de voz de ira, de raiva. E ao perceber isso, esse cérebro encontra na birra ou naquele comportamento repetitivo que é inadequado ou agressivo, ele encontra neste comportamento uma forma de comunicar e enviar um sinal a dois lugares: internamente, para si mesmo, e para você. Internamente significa mais ou menos assim: esse cérebro está enviando uma mensagem para o sistema nervoso central com a seguinte ordem: faça alguma coisa agora, porque isso que nós percebemos, nós não temos ainda capacidade para resolver. Nós não estamos prontos o suficiente para lidar com tudo isso. Prontos aqui eu quero dizer que as ferramentas necessárias para administrar tudo que esse cérebro percebeu, essas ferramentas ainda não estão maduras o suficiente. Já a mensagem, um sinal que é enviado para você, é mais ou menos assim: olha mamãe, olha papai, eu não estou sabendo lidar, administrar o que eu estou percebendo, o que está acontecendo neste ambiente. Eu não sei lidar, eu não sei administrar o não que você me deu. Eu não sei lidar, eu não sei administrar essa frustração que eu estou sentindo, esse medo, essa raiva, essa angústia, esses ciúmes. E o meu corpinho está reagindo a este comando do cérebro através do meu grito, do meu pranto, do meu corpo, através da força, ou seja, agressividade, por exemplo. Pois é a única forma do meu corpo voltar a um estado normal, é colocando toda essa energia para fora.
E com isso, eu quero que você visualize o seguinte: todo o seu comportamento, todo o nosso comportamento, ele é sempre uma expressão para o mundo externo, primeiro do que está acontecendo internamente comigo. Então, todo comportamento que eu tenho, seja lá com quem for, o comportamento que você tem com a sua esposa, o comportamento que você tem com o seu marido, com a sua mãe, ele é uma expressão de como você está se sentindo. Se você está internamente se sentindo bem, regulada, quando eu digo regulada, vocês vão me ouvir muito falar sobre estado regulado, né, ou desregulado. Então, quando eu estou falando regulado, eu estou dizendo o seguinte: você está com os níveis, os seus hormônios de bem-estar, ok. E os hormônios de estresse, eles não estão elevados. Você não está estressado, você não está ansioso, você não está cansado, você não está com fome, você não está entediado, entende? Então, você não está com dor. Então, os seus estados internos e tudo aquilo que o seu cérebro percebe no seu corpo e no ambiente, eles estão ok. E aí, o seu comportamento, né? O seu comportamento, ele é uma expressão, ele vai sair para o mundo, você vai se comunicar com outras pessoas, com o seu chefe, com as pessoas que estão ali com você naquele momento, de uma forma extremamente coerente com o que está acontecendo primeiro dentro de você. É só você perceber que quando você tá bem, descansada, dormiu a noite toda, tá tudo bem, seu marido fez a janta para você ontem, ou então mandou, ou chamou você para jantar fora, você acorda, a casa tá limpinha, tá tudo organizadinho. Como é a sua expressão comportamental durante o dia? Aposto que é como a minha, como a de qualquer mãe, a de qualquer pessoa. É ótima, você fala mais baixo, você tá mais calma, você tem mais paciência. Mas e quando é o contrário? Quando é o contrário, você está mais irritadiça, com linear muito baixo de paciência, então você responde e reage às coisas muito mais de forma reativa, então o seu tom de voz muda, a sua irritabilidade ela é mais acessível. Então tudo isso acontece da mesma forma com a criança. Então, tanto o cérebro seu quanto o cérebro do seu filho é a mesma coisa. Ele responde ao ambiente através dos sentidos da visão, da audição e do tato, mas também muito coerente com o estado interno, com o estado emocional interno desta criança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é tão importante quanto, tem a ver com você entender como que funciona tudo isso aqui dentro da cabecinha do seu filho, aqui dentro do cérebro do seu filho. Então, eu gosto de explicar isso, eu gosto de usar essa metáfora de departamentos, talvez porque eu tenha trabalhado muitos anos na área de hospital e eu gerenciava muitos departamentos, então eu acho que eu gosto de usar isso. Então, nós vamos imaginar que o cérebro nosso, todo o nosso cérebro, o cérebro do seu filho, ele é dividido, ele é como departamentos. E de uma forma bem genérica, assim, para você entender, porque não dá para detalhar tudo isso aqui, mas eu tenho conteúdos em que eu detalho, dentro dos meus cursos, que eu detalho isso, cada parte bem, para você entender, mas por hora que não dá para fazer isso. Então, a gente vai pensar em dois grandes departamentos. Nós temos um departamento, que é esse departamento que ele é mais racional. E nós temos um departamento que ele é mais emocional. E se o seu filho for menor de 30 anos, significa que esse departamento, que é mais racional, ele ainda não acabou a sua construção. Principalmente na infância, ele ainda está no processo de desenvolvimento, ele está se desenvolvendo ainda. E como uma casa, você vai imaginar o seguinte, que esse andar aqui de cima, que é o andar mais racional, como ele ainda não está pronto, ele ainda não está maduro o suficiente, significa que na infância, a criança, ela tem uma certa dificuldade de acessar esse lado racional ao mesmo tempo que ela acessa esse lado emocional. Principalmente quando esse departamento emocional, ele está mais ativo. Quando o departamento emocional está mais ativo, a criança ela não consegue acessar o departamento racional. Guarda essa informação. E isso vai gerar dois problemas. O primeiro problema
é que é justamente esse departamento racional, esse andar de cima, que tem o poder, que tem os ingredientes necessários para acalmar o departamento emocional. Vou tentar trazer um exemplo para você entender. Esse lado racional, ele ouve através dos sentidos da audição a sua explicação. Então, quando você fala assim para o seu filho: olha, filho, você pode comer o chocolate assim que você acabar o jantar. Esse lado racional, ele ouve a sua explicação, ele processa a informação, ele interpreta e ele dá a resposta, né? Ele se comporta, ele reage conforme aquela interpretação que ele fez. Então, ele diria: ok, eu acho que eu consigo esperar até o jantar acabar. Só que isso não acontece na maioria das vezes com a criança. Porque se ela está neste momento emotiva, com o lado, com o departamento dela emocional muito ativo, significa que ela não consegue ouvir nada do que você está falando, ou seja, ela não vai interpretar, analisar nada e nem dar essa resposta coerente conforme você espera. O que eu quero te explicar com isso é que, a partir de agora, essa estratégia que você tem utilizado de falar com o seu filho enquanto ele está emocionalmente desregulado, você vai parar com isso. Você deve estar se perguntando até que idade mais ou menos isso acontece, Lid? Principalmente até a primeira infância, ou seja, até ali por volta dos 7 anos. Até os 7 anos de idade, a criança ela tem uma grande dificuldade de conseguir acessar esses dois departamentos ao mesmo tempo. Depois dos 7 anos, ela já consegue ter algum controle sobre as áreas racionais, mesmo que ela esteja emotiva. Porém, lembra o que eu disse? Que se o seu filho for menor de 30 anos, ele ainda está com essa parte racional dele sendo construída, assim como uma casa. Então, significa que você vai precisar utilizar de outras estratégias para conseguir lidar com a mesma situação. Então, para finalizar, vamos resumir todos esses pontos que eu falei aqui para você. Primeiro, o cérebro ele é dividido por departamentos e cada departamento tem a sua função, mas para que ele funcione de uma forma muito coerente e harmoniosa, esses departamentos eles precisam se comunicar. O cérebro ele reage a tudo que acontece através dos sentidos. Então, a sua expressão facial, a sua fala, o seu tom de voz, a sua postura, tudo envia um sinal para o cérebro do seu filho. O cérebro leva em torno de 25 a 30 anos para acabar toda a sua construção. E justamente essa construção do andar racional, do andar de cima, é a que mais leva tempo para ser finalizada. É a última, inclusive, a ser finalizada. Ou seja, você precisa esperar com que todas essas ferramentas elas estejam maduras para que o seu filho consiga trazer comportamentos como você espera, adequados para um cérebro maduro. Então, leve sempre em consideração que o cérebro do seu filho ainda não tem as ferramentas necessárias para responder de uma forma coerente, comportamental, como você espera. Na maioria das vezes. Na infância, principalmente nos primeiros 7 anos, o cérebro não tem habilidades e nem ferramentas para lidar com emoções. Eu, Lidiane, não tenho habilidade nenhuma para andar de skate e o seu filho não tem habilidade para lidar com o seu não e nem ferramentas. Ferramentas aqui eu quero dizer que ele não tem essa parte do cérebro aqui totalmente madura, porque é ela quem dá as ferramentas para que ele consiga gerenciar as frustrações que ele sente. Eu não tenho habilidade para andar de skate e as minhas pernas, que são as minhas ferramentas, elas ainda são muito pequenininhas, elas não estão maduras ainda o suficiente. Então eu não tenho força e nem equilíbrio. Eu parei de engatinhar ontem, comecei a andar agora há pouco e as pessoas à minha volta querem que eu ande de skate. É a mesma coisa. O cérebro da criança não tem nem habilidades e nem as ferramentas necessárias ainda
para lidar com as suas emoções. E quando esse cérebro ainda está desregulado, significa que aquilo que já existe no cérebro ainda costuma dar um curto-circuito e não funciona muito bem. Isso não significa, e eu não estou dizendo que por ele não ter as habilidades e nem as ferramentas ainda, você vai cruzar os braços e ver o seu filho dominar o mundo. Não é isso que eu estou dizendo e eu não espero que você faça isso. É justamente por isso que você está aqui. Eu vou te ensinar a treinar o seu filho a lidar com as frustrações, com as emoções fortes, apesar dessa incapacidade ainda de conseguir administrar tudo isso. Eu vou ensinar você a treinar o seu filho a usar as ferramentas que ele tem, com a capacidade que ele tem, para que quando essas ferramentas já estiverem prontas e maduras o suficiente, ele consiga ter mais facilidade de conseguir acessar. Porque na infância você treinou isso com ele todas as vezes em que ele precisou. Você sempre vai ouvir eu falar de treinar essas ferramentas, porque na minha concepção, treinamento de regulação emocional, treinar habilidades sociais de vida é como treinar musculação na academia. Então, toda vez que você pega um peso, você está treinando o seu músculo a ter uma maior força para pegar amanhã um peso maior. E é assim que a gente vai fazer. Na minha cabeça, essas funções, essas ferramentas que são ferramentas, chamam-se funções executivas do cérebro, ela é como um músculo. Então, você vai fazer o seu filho pegar peso todos os dias, todas as vezes que ele estiver lidando com emoções muito fortes. Você vai treinar o seu filho a tolerar essas emoções muito fortes, para que, quando essas ferramentas já estiverem grandes e maduras o suficiente, ele já tem um linear de tolerância muito bom. E é essa a sua função. E é isso que eu vou ensinar para você nesse curso. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa série. E de quebra, dessa forma, você me ajuda a fazer esse canal a crescer. Se você ficou nesse vídeo até o final, obrigada por você estar aqui e até a próxima!